Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP e vamos falar, pessoal, sobre a realidade invertida que o eGreg Crypto trouxe ali para nós, né, no seu gráfico e com uma meta de preço de XRP de US$ 42, o que representaria 2.900%. Uma realidade invertida que só você olhando, tá, para a publicação que ele fez ali nas suas redes sociais, precisamente no X, você vai entender e mostra que isso pode acontecer. Para quem não conhece, o eGreg Crypto é um dos principais analistas de criptos do mundo, pessoal, para vocês terem uma ideia. Uma nova análise técnica, então, do eGreg Crypto, ele coloca o XRP em um ponto crítico com a estrutura de preços se estreitando à medida que um padrão de longo prazo se aproxima da resolução. Esse gráfico mais recente, ele apresenta uma abordagem não convencional. O foco, pessoal, que ele se chama de realidade invertida, e ele inverte esse gráfico ali, né, na sua análise gráfica para destacar as repetições de ciclos anteriores, que seria ciclos ali históricos de XRP. O resultado, pessoal, que ele coloca então nessa, entre aspas, realidade invertido, aponta para alvos específicos que começam em US$ 17, como eu já falei aí, vários especialistas, analistas de mercado colocam XRP em US$ 17 agora, né, nesse ciclo, né, para US$ 42, o que representaria então, né, US$ 42, quase 3.000%. Cada segmento ele mostra um movimento mensurável que segue uma ruptura definida. O analista ali, o eGreg Crypto, ele classifica como um movimento mensurável perfeito, reforçando a ideia de que o XRP seguiu padrões de expansão consistente após fases de consolidação. Este aqui é o gráfico que ele coloca, a publicação ali no X também, tá, pessoal? Tudo certinho aqui. O gráfico é essa, então, realidade invertida, tá? Para vocês terem uma ideia, o lado esquerdo do gráfico mostra ciclos anteriores em que o XRP formou faixas ali de consolidação estreita antes de fortes expansões ascendentes. Então aqui ele já mostra, né, que aqui no canto esquerdo, né, então teve então essas fortes expansões ascendentes, tá? Cada rompimento está alinhado em uma projeção. Esse movimento parece calculado em vez de aleatório, com o preço percorrendo distâncias previsíveis assim que os níveis chaves são ali então rompidos. O analista, né, então o eGreg, ele usa a mesma lógica estrutural atual que está acontecendo agora entre, vamos colocar ali 2024, né, final de 2024, para agora 2026. Esse gráfico mostra uma fase de compreensão formando o que parece ser um triângulo descendente, aonde resulta em alta, triângulo descendente, probabilidade de alta. No entanto, como o gráfico está invertido, esse padrão é triângulo ascendente com uma linha de resistência horizontal em 1,80. Então, como mostra aqui, né, em 1,80 está então com o gráfico invertido, mostra então essa linha horizontal, né, essa resistência horizontal. A alta do XRP no início de janeiro, né, rompeu essa barreira, mas o rally foi de curta duração. O ativo, né, que agora está em torno de 1,40, está próximo do ápice desse triângulo. O comportamento histórico sugere então que o movimento forte ocorrerá assim que o preço sair da estrutura. Então aqui ele coloca, né, que começou o XRP subir lá em novembro, eleições dos Estados Unidos, Donald Trump tinha ganhado e foi até janeiro. Depois teve ali uma cunha descendente de baixa, né, probabilidade alta, aonde
teve então essa explosão lá em junho para 3,66, batendo então o seu topo. As trajetórias então aí, né, de XRP, ele se estende abaixo, né, de um gráfico invertido, no que se traduz em uma das metas ascendentes em um gráfico de preço normal, e essas projeções estão alinhadas então com esses níveis declarados, né? 17 dólares, 27 dólares, 35 dólares e chegando então 2.900%, chegando em 42 dólares. O gráfico incluiu uma linha de média móvel verde que atua como uma resistência. Eu vou abrir esse gráfico daqui a pouquinho, tá? Estou explicando aqui o que o Greg trouxe para nós. Então, este linha média móvel verde, né, atua como uma resistência dinâmica durante a consolidação e o XRP interage repetidamente com esse nível, demonstrando movimentos controlados dentro desta estrutura e cada rejeição e reteste mantém essa integridade do padrão. O XRP, agora, pessoal, é negociado próximo ao ápice de grande formação triangular, logo abaixo da média móvel. A amplitude diminuiu ao longo do tempo, reduzindo então a volatilidade, e esses posicionamentos geralmente precedem um movimento decisivo. O mapeamento, né, visual aí do egrégio sugere, né, que uma vez que o XRP rompa essa zona de compreensão, o movimento poderá seguir a mesma trajetória observada em ciclos anteriores. Então, os próximos passos de XRP então seguiria então para 17, 27, 35 e 42 dólares. Essa estrutura, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, ela está permanecendo intacta, sem desvios do padrão que definiu as expansões lá nos ciclos anteriores, 2017, 18, 20 e 21. E a mensagem, né, que o Egreg Cripto continua direta, ela pergunta: você está enxergando a estrutura ou ainda está preso no ruído? O foco permanece no reconhecimento de padrões e na interpretação disciplinada do comportamento de preço. Essa aqui, então, é a publicação, tá, pessoal, que ele colocou, né? XRP nessa realidade invertida de 17, 27, 35 e 42 dólares. Inverta o gráfico, né? Como ele inverteu aqui e tudo muda. Ele, né? Eu fiz a inversão. Agora cabe a você definir os alvos. Você está vendo estrutura ou ainda preço no ruído, né? Onde ele coloca, né? Estrutura ruída, apenas poucos. Então, esse aqui, pessoal, é o gráfico, né? Nessa realidade invertida, ciclos anteriores, aonde teve cunhas descendentes, né? Ali de baixo, onde há probabilidade, né? De ruptura para cima, não, para ter essa alta, ele inverteu o gráfico. Então, ciclos anteriores, rompeu aqui o triângulo, alta, rompeu um triângulo, alta. Mesma coisa que está acontecendo nessa estrutura de gráfico, tá, pessoal? Aonde com esse gráfico invertido, ruptura, né? Também levando então XRP a movimentos aí bruscos, né? Movimentos grandes, aonde então nas metas, né, que ele coloca em três cores aqui, a rosinha seria então 17 dólares, a amarela 27 dólares, a azul 35 e por último, né, a última meta onde ele coloca até, né, esse círculo aqui, né, que levaria então uma estrutura perfeita para o XRP para levar então para 42 dólares. Então é Greg, um dos principais analistas de criptos aí, usando então essa realidade invertida, coloca metas aí de XRP para alcançar 2.900%, 42 dólares para cada token XRP. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.